Livro dos Espíritos, junto com o nosso público. Começamos na questão número 1, já estamos na 304, tem 1019, falta pouquinho, né? Dá para a gente se encontrar bastante tempo ainda juntos aqui. Nós vamos falar hoje de lembranças da vida corpórea, sai dessas questões 304 a 319 do Livro dos Espíritos. Após a morte física, o espírito se recorda de sua última existência na Terra, de forma lenta e progressiva. Os momentos mais marcantes se desenrolam diante de seus olhos, como se assistisse a um filme autobiográfico. Compreende então as razões de todo o seu sofrimento na vida terrena e quase sempre ri de seus momentos de revolta e desespero diante das provações, assim como o adulto ri das puerilidades de sua infância. Isso é uma síntese do que está na questão 304 até 307 do Livro dos Espíritos. Então vamos prestar atenção no que está sendo dito aqui. Quando nós fizermos a nossa passagem para o mundo espiritual, nosso espírito terá a oportunidade de lembrar tudo o que viveu aqui nessa última existência. Inclusive, os espíritos nos informam que às vezes nós conseguimos, dependendo da capacidade de nós suportarmos as lembranças, nós podemos relembrar até 3 encarnações para trás. Então, além de lembrar essa última que nós vivemos, nos mínimos detalhes, nós podemos também observar as 3 últimas, como se a gente assistisse um filme das várias encarnações, inclusive da última, que vão dando para a gente uma noção, uma explicação do porquê que nós estamos passando por determinadas situações. Então vocês observam aqui, que os momentos mais marcantes se desenrolam diante dos seus olhos. Porque quando a gente fala de lembrar das vidas passadas ou da última existência, é claro que quando nós recordamos, agora mesmo nós, se formos recordar a nossa infância, nós vamos lembrar não de todos os mínimos detalhes, mas dos pontos que foram importantes, os pontos que foram marcados com mais emoção. Então a nossa memória, ela funciona assim. Nós temos a memória o registro automático da memória, a memória RAM, igual os computadores têm. Tudo que a gente está falando, fazendo, esse momento aqui, o que eu estou dizendo para vocês, o cérebro da gente está registrando tudo, está registrando automaticamente, de 5 em 5 segundos o nosso cérebro grava os pensamentos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, de 5 em 5 segundos. Mas a prioridade na memória é para aquelas coisas que marcaram muito a gente. Então os eventos mais carregados de emoção, seja de dor, sofrimento, seja de alegria, o nosso cérebro guarda de forma prioritária. Dr. Augusto Cury, que estuda muito a mente humana, ele chama de MUC, memória de uso contínuo. Então ele fala que, suponhamos que a nossa memória fosse esse salão, né? Incluindo aqui onde eu estou. As coisas menos importantes, menos carregadas de emoção, elas ficam guardadas na periferia. E as coisas mais carregadas de emoção, tanto emoções positivas como negativas, ficariam bem no centro. De maneira que toda vez que eu abro a janela da minha memória, eu dou de cara com aquelas lembranças, né? Então, quando o espírito vai lembrar de tudo que ele viveu nessa existência, ele vai se lembrar dos momentos mais marcantes, dos momentos mais felizes que ele viveu, dos momentos tristes, de dor, de luta e desafio. Mas é interessante que a gente começa a ter uma visão diferente. Quando nós chegamos no plano espiritual, nós conseguimos olhar a nossa vida terrena agora com uma lente um pouco mais ampla. Então a gente consegue olhar a vida atual, o que eu passei, as dores, os sofrimentos, as lutas, os desafios, as decepções, as perdas de entes queridos, as crises financeiras, as dificuldades de relacionamento, os abandonos, as rejeições, enfim. Tudo aquilo que a gente viveu aqui, a gente vai rever, olhar, lembrar, mas vai olhar com uma outra lente, a lente da compreensão, porque nós vamos começar a olhar o que está acontecendo e temos acesso às informações do passado. Sabe por que você passou por isso? Sabe por que você teve uma grande fortuna e de repente perdeu tudo e ficou na miséria? Então a gente vai olhar lá atrás, o espírito que está com a gente, nosso amigo espiritual, abre o arquivo do passado e fala, vem cá, nessa encarnação você foi muito rico, mas a sua riqueza foi usada de forma
egoísta, prepotente, vaidosa, orgulhosa, foi motivo de queda para o seu espírito. Ao invés de você se tornar uma pessoa generosa, você era um gastador, egoísta, ambicioso, prejudicou pessoas com seu poder, com a sua fortuna. Então, nessa existência de agora, você veio com a riqueza, mas perdeu a riqueza, viveu na mais absoluta miséria, ou na luta e no desafio, para que você não caísse no mesmo erro anterior de poder correr o risco de perder sua encarnação outra vez, por causa de desvios, de desequilíbrios, mas também para desenvolver a humildade, para desenvolver a coragem, a fé, né, a garra, a luta, a esperança, enfim, para você conhecer a miséria e, se um dia voltar a ser rico, milionário outra vez, lembrando das dores da miséria, você vai mitigar a dor do teu próximo, expandindo essa fortuna a benefício dos outros, gerando trabalho, gerando empregos, ou doações, sendo uma pessoa beneficente, enfim. Nós vamos compreender as razões de tudo aquilo que nós passamos aqui na Terra. Por que perdemos um ente querido? Por que perdemos um relacionamento que nós amávamos tanto, que nos traiu ou nos abandonou? Enfim, nós vamos começar a entender, porque vamos fazer um gancho, né, um link entre o passado e o presente, e entender que muitas das coisas que nós vivemos hoje são apenas colheitas daquilo que nós começamos antes. Em outras existências semeamos e agora colhemos essas lutas, esses desafios, não como castigo, não como punição, mas como oportunidade de reaprendizado, oportunidade de fazer de novo, de fazer melhor, ou para desenvolver alguma virtude que nós somos carentes, principalmente as virtudes cristãs que a gente sempre lembra: humildade, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, a própria compreensão. Enfim, nós vamos entender. E aí ele diz que com essa compreensão, às vezes nós vamos até rir dos momentos em que nós passamos pelas dores e passamos revoltados, xingando Deus. Onde que está Deus que permite uma coisa dessa? Nós vamos assistir essas posturas e vamos até rir e falar: nossa, eu realmente não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Como Jesus no alto da cruz disse que os seus algozes deveriam ser perdoados pelo seu Pai Celestial, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, eles não tinham noção do mal que faziam a si mesmos. Isso também vai acontecer normalmente conosco. Então, voltei para trás. Agora vamos para frente. Aí. O espírito pode se recordar das suas existências passadas para que possa compreender os fatos que viveu na última existência, entendendo desse modo as razões das provas ou expiações pelas quais passou, desde que queira fazê-lo, pois alguns optam pela negação do passado. Então, aqui na questão 308 está dizendo que nós não somos obrigados a fazer essa reflexão sobre o nosso passado. Nós somos convidados a olhar a nossa última existência e as últimas passadas, para a gente entender o porquê dos nossos sofrimentos. Mas se a gente falar: não quero saber, nós temos o direito de simplesmente ficar onde estamos. Ninguém é obrigado a nada. É interessante a gente perceber duas palavrinhas que eu vou lembrar. Quem já frequenta o centro há bastante tempo já conhece. Quem está vindo pela primeira vez ou que não é da doutrina pode não conhecer. Então eu vou lembrar: prova e expiação. O Espiritismo, ele diz que nós estamos vivendo no mundo, esse mundo em que estamos vivendo, nós passamos por algumas lutas, alguns desafios. E essas lutas e desafios que nós chamamos de sofrimento são provas, ou seja, são situações que a providência divina permite que a gente vivencie para que a gente desenvolva todo o potencial que está dentro da gente. Como se nós tivéssemos recursos adormecidos, tanto no ponto de vista intelectual como moral, e essas provações vão fazer com que a gente busque dentro da gente esses recursos e os desenvolva. Especialmente, como a gente falou, a inteligência e a moral, né? As virtudes cristãs são cultivadas mediante os desafios da vida. Então, se eu, por exemplo, fui traída, é a oportunidade que o meu espírito vai ter de aprender a perdoar. Então, como que eu vou aprender a perdoar se eu não for ofendida, se eu não for traída, se eu não tiver uma decepção, uma frustração? Então, aquela situação dolorosa, ela foi permitida que acontecesse porque tem o objetivo de educar a nossa alma e de permitir que ela desenvolva algum potencial. Isso é prova.
A expiação, na doutrina espírita, significa assim: em outras vidas você pode ter feito alguém passar por uma situação semelhante. Na época você não entendeu que aquilo era errado, não se arrependeu, não procurou se justificar, não procurou reparar o erro, e a providência divina apresenta para você uma situação parecida, para que ao sentir na própria pele, você entenda que aquilo não é legal e aprenda que aquilo não deve ser feito, né? Então isso é uma expiação, é a colheita de uma coisa que eu fiz no passado, com o sentido de uma semeadura feita e agora eu colho, mas não no sentido de castigo, no sentido de oportunidade de aprender, de educar a alma, de libertar a alma do mal. Essa seria a proposta que a doutrina espírita nos coloca. Como nós falamos de arrependimento, eu avancei um pouquinho no Livro dos Espíritos, na questão 930, 991, aliás, 990, 91, 92, só para trazer a questão do arrependimento aqui. O arrependimento, ele pode ocorrer na vida em que estamos em curso, ou mais frequentemente no mundo espiritual. Por que que a gente se arrepende mais no mundo espiritual do que aqui, na vida que estamos em curso? Porque, como nós vimos nas questões anteriores, quando chegamos no mundo espiritual, amplia-se a nossa compreensão da vida. Como a gente olha a vida passada, olha essa última que vivemos, e a gente faz um entendimento: agora eu entendi por que eu passei por isso. Como a gente compreende mais, ou agora eu entendo que isso não é bom, porque eu vejo as consequências daquilo que eu fiz, eu consigo entender e enxergar as consequências do dano que eu causei, então é mais fácil o espírito entender onde errou e pedir perdão e se arrepender no plano espiritual. É quando muitas vezes nós queremos reparar o erro. Por isso que a doutrina espírita afirma a reencarnação como uma das armas, vamos dizer, que nós possuímos para reparar os erros. Porque às vezes a gente cometeu um dano, causou um prejuízo grave a alguém, despertou para que isso não fosse uma coisa legal, mas a gente não tem como reparar nessa existência. Então, numa outra oportunidade, numa outra existência, nós voltamos a conviver com aquela pessoa que nós ferimos, magoamos ou vilipendiamos de alguma forma, e temos a oportunidade de dar a ela, devolver a ela aquilo que tiramos, seja a honra, o respeito, o amor, seja a vida. Eu posso, por exemplo, ter matado uma pessoa nessa existência, numa outra existência recebê-lo como filho, e assim a vida que eu tirei eu devolvo, eu reparo o erro, ressarço o prejuízo, e isso me tranquiliza a mente. Então, na vida corporal, o arrependimento gera a possibilidade de reparação se houver tempo, e evita novas quedas, pois a consciência reprova e mostra as imperfeições da alma para que a pessoa corrija. Importante nós prestarmos atenção na palavra arrependimento. Arrepender-se, eu já disse várias vezes, vou falar sempre, significa reconhecer que errou e se propor a mudar o seu comportamento. É mudar o rumo dos seus passos. É diferente do sentimento de culpa, que esmaga a pessoa, que a pessoa se sente inferior, ínfima por ter errado, e ela fica se mortificando, se torturando psicologicamente, ou até fisicamente, porque não consegue se perdoar. Então, arrependimento é saudável, porque faz com que o espírito entenda onde errou e procure reparar o erro, ou pelo menos aprender para não fazer de novo, o que já é uma grande coisa, tá? Quando ocorre no mundo espiritual, gera sofrimentos morais, a tristeza da pessoa reconhecer as bobagens que fez, e aí a vontade de reparar o erro. Aí o espírito muitas vezes pede para voltar numa nova encarnação para poder consertar aquilo que ele fez de errado, né? Todo mundo conhece essa historinha da Branca de Neve, né? Branca de Neve e 7 anões. Todos nós conhecemos a historinha da Branca de Neve. Eu vou contar hoje para vocês a historinha da madrasta cruel, né? Da madrasta da Branca de Neve. O que aconteceu com ela depois? Até tem um livrinho, quem tem criança e quiser adquirir, não sei se tem aí, chama Rainha Cruel. Eu contava essa historinha para os meus filhos quando eles eram crianças, e é uma história muito interessante. Nós sabemos que a Branca de Neve era uma menina que perdeu a mamãe, e o pai se casou por uma segunda vez. E a madrasta era uma mulher muito vaidosa, e ela não queria, em hipótese alguma, que existisse no reino alguém mais bonito do que ela, né? Nenhuma mulher podia ser mais bonita que ela. Ela morria de inveja, né, se houvesse uma mulher mais bonita que ela. Essa é a madrasta da Branca de Neve.
E ela conversava com o espelho mágico, o mago do espelho, e perguntava para o espelho todas as vezes se havia no reino alguma mulher mais bela que ela. Todas as vezes o espelho dizia que não, que ela era a mulher mais bela. Mas a Branca de Neve virou mocinha e, na flor da sua juventude, se tornou uma mulher linda, maravilhosa. E a rainha, então, um dia se decepciona quando o espelho diz que ela não é mais a mulher mais bonita do reino, que a sua enteada, Branca de Neve, é a mulher mais bonita. E aí o que acontece? Nós conhecemos a história. Ela contrata um assassino, né, um caçador, para pegar a Branca de Neve, levar até um local, matá-la e trazer o coração dela como prova de que ele executou a tarefa. Diante da Branca de Neve, ele tem medo, ele não consegue fazer, né? Matar aquela menina tão jovem, tão bonita, ele não consegue. Então ele pede que ela fuja, que ela vá embora, pega o coração de um animal que ele mata, um animal qualquer da floresta, e leva para mostrar que ele tinha matado a Branca de Neve e que ela agora, portanto, era a mulher mais bonita do reino. E com isso ela se tranquiliza. Mas aí, o que acontece? Quando ela vai conversar com o espelho denuncia que a Branca de Neve não foi morta, que o caçador não teve coragem de matá-la e que ela está viva. E continua sendo a menina mais bonita do reino, a mulher mais bonita do reino, e que está morando lá com os anõezinhos, né? E aí, nós vemos a madrasta transfigurar-se completamente, transforma-se numa bruxa, envenena uma maçã e vai lá na casa dos anões ofertar a maçã para a Branca de Neve. A Branca de Neve, na sua inocência, come a maçã, entra num sono profundo, né? Num caso, no estado de letargia. Os anõezinhos pensam que ela está morta, colocam ela num caixão e vão levando ela para enterrar, né? E no meio do caminho, eis que o sonho de toda mulher, né? Um príncipe encantado, montado num cavalo branco, né? Vê aquela moça linda, porque sorte dela que o caixão tinha uma tampa de vidro, né? Se fosse de madeira ela já estava enrolada, mas como era uma tampa de vidro, ele viu a beleza, desceu e ficou encantado, né? Nossa, mas que coisa, que dó, e papai foi dar um beijo nela, e deu um beijo, ela despertou, e eles casaram e foram felizes para sempre. Aí vem o resto da história, que essa parte vocês ainda não conhecem, pelo menos a maioria não conhece. A Branca de Neve casou-se com o príncipe. E a madrasta, quando soube que ela estava linda, maravilhosa, e que tinha ainda casado com o príncipe, né? Vocês já ouviram inveja de mulher, né, gente? Inveja de mulher é coisa horrível. Ela ficou muito nervosa, muito possessa, ela esmurrou o vidro, o espelho. Arrebentou o espelho num soco, cortou os pulsos e morreu. E foi para o umbral. Quando ela chegou no umbral, a imagem dela era essa daqui, ó. Ela era feia. Então, quando a gente falece, vai para o plano espiritual, a doutrina espírita diz que a gente vai com a mesma aparência que nós tínhamos na última encarnação. Um pouco mais rejuvenescida, um pouco mais magra, né? Botox, tudo certinho, tá? Tudo para cima, tudo em ordem. Fica tranquilo, nós vamos dar uma remoçada no plano espiritual. Então ela achou que ela ia chegar lá, ia chegar linda, maravilhosa. Mas ela chegou horrorosa. Por que ela chegou horrorosa? Porque a aparência do espírito no mundo espiritual é aquela que ele tinha na última existência, mas especialmente reflete o seu estado interior, o seu estado emocional. Então, quando a gente vê, os médios que têm vidente, vê um espírito muito desfigurado, sofrido, adoentado, é porque emocionalmente aquele espírito não está bem, ele está entristecido, ele está revoltado e ele configura no seu corpo espiritual aquela aparência doentia. A mãe da Branca de Neve, a madrasta, perdão, ela foi para o plano espiritual cheia de ódio, cheia de inveja, de ciúme. Então ela não tinha uma aparência agradável, ela tinha uma aparência horrorosa, de bruxa mesmo. E, para seu maior sofrimento, quando ela chega no plano espiritual, tem um espelho lá. E aí, a hora que ela olha para o espelho, ela se vê horrorosa. Aí ela não tem dúvida, ela arrebenta o espelho de novo, só que ela não vai morrer outra vez, né? Não dá para morrer de novo. Mas ela arrebenta o espelho, e aí os cacos do espelho se esparramam por todos os lugares. Onde ela anda, tem um espelho refletindo a imagem dela, e ela é obrigada a se ver horrorosa daquele jeito. E ela vai de um lado e vai para outro, e ela ouve vozes que riem dela, que acusam, olha, você não era aquela mais bonita, você é horrorosa, você não sei o quê, você é malvada. E ela vai ouvindo essas vozes que a acusam. E ela entra em total desespero.
E aí ela começa a correr de um lado para outro, mas aonde ela vai, ela encontra a imagem do espelho, refletindo a sua imagem horrorosa e aquelas vozes que a acusam e a perseguem. Depois de muito tempo de sofrimento, ela senta e começa a chorar. E aí ela chora profundamente, arrependida de ter tirado a própria vida, de estar naquele sofrimento. Ela vê que não adiantou nada, toda aquela vaidade, né? Todo aquele egoísmo dela, não levou a nada. E ela começa a se entristecer e começa a chorar, começa a lembrar-se da sua mãezinha e evoca mentalmente a presença da mãe. De repente aparece um ser de luz entrando na caverna onde ela estava, ilumina totalmente o ambiente e de repente ela se vê diante da sua mãezinha, se prostra nos pés da sua mãe e começa a chorar. E aí a mãe fala: filha, toda essa vaidade não te leva a lugar nenhum, é bobagem a gente se fixar no exterior, nós somos espíritos imortais, tudo na vida é transitório, não é permanente, não adianta se apegar às coisas do mundo, porque o mundo é transitório, nós estamos ali de passagem. Esse é o mundo verdadeiro, o mundo espiritual, onde nós vamos viver eternamente. Então você estava investindo tudo na beleza física, numa coisa tão fugaz e transitória, mas isso é passageiro, o permanente é aqui. Ah, mãe, agora eu entendo que foi tudo bobagem, eu persegui a Branca de Neve, eu mandei matar, mas ainda bem que ela, acabei não conseguindo, porque senão eu estaria mais culpada ainda. No fim eu estou aqui, horrorosa desse jeito, estou muito triste, muito magoada, e ela se arrependeu de verdade, sofria de verdade. Aí a mãe dela falou: olha, aguarda um momento que eu vou ver o que a gente pode fazer por você. Ela entra em oração, aparecem mais amigos espirituais de luz. Ela conversa com eles e fala: filha, os amigos espirituais dão uma solução para o seu problema. O único jeito de você esquecer essas maldades que você fez, essa vida horrorosa que você teve, é reencarnando. Você tem que reencarnar, porque numa nova vida você vai ter o processo de esquecimento do passado temporariamente, e você tem uma chance de começar de novo. E vamos ver se agora, com todo esse sofrimento, você começa diferente. Vamos começar com o pé direito dessa próxima vez. E ela aceita: olha, se for para eu parar de sofrer, se for para eu parar de ouvir essas vozes que me acusam, de ver essa imagem transfigurada, horrorosa no espelho, eu aceito um novo corpo, uma nova encarnação, porque eu não quero mais sofrer. E eu quero esquecer essas coisas horríveis que eu fiz e quero ter uma nova chance, quero começar de novo e fazer diferente outra vez. Aí ela vai reencarnar. Aí a mãe fala assim: só que tem um detalhe, filha, para você reencarnar, nós vamos colocar você lá no teu reino. Ah não, no meu reino não dá, porque eu fui muito má. Eu persegui muitas pessoas. Não foi só a Branca de Neve que eu persegui muita gente. Eu era cruel, eu era ambiciosa, vaidosa, orgulhosa, eu humilhei muita gente. Não, se eu voltar para lá, meu Deus, eles vão me destroçar, eu não vou conseguir suportar conviver com aquelas pessoas. Aí a mãe falou: não, mas você vai voltar num novo corpo, com uma nova aparência. Não é o mesmo que você tinha, um novo corpo. Ninguém vai te reconhecer, você vai ser uma menininha ou um menininho, nós não sabemos, mas vai ser uma criança jovem, bonitinha, maravilhosa, todo mundo vai adorar você. Ninguém vai saber o que se esconde por trás desse novo corpo, que espírito que está ali dentro. E é preciso que você reencarne no teu reino, porque não foi lá que você prejudicou as pessoas? Foi. Então, você não está com uma proposta de mudança? Estou. Você não quer melhorar, não quer agora fazer o bem? Não quer ser uma pessoa caridosa? Então, agora você vai ter oportunidade. Mas tem que ser justamente com as pessoas que você prejudicou, para reparar os erros, para ressarcir os prejuízos. É lá que você tem que ir. Ah, então tá, então eu aceito. Se é um novo corpo, eu aceito. Mas quem que vai me receber? Quem será? Tchan, 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 tchan. Branca de Neve. E o príncipe, né? A Branca de Neve. Oi? Você tem que publicar essa historinha. Não, essa historinha já existe, chama Rainha Cruel. Verdade? A Rainha Cruel é um livrinho, Roque Jacinto, já existe essa historinha. Comprem os livrinhos e contem para os seus filhotes, ou netinhos. Então, ela renasce da Branca de Neve. A Branca de Neve, ela fala: meu Deus, mas a Branca de Neve, na hora que ela souber que sou eu, ela vai me tacar na parede, ela não vai querer. Vocês estão rindo, mas vocês sabiam que muitas depressões durante a gravidez e no pós-parto, aquelas psicoses que as mães querem matar os filhos, muitas vezes é isso. É antigos desafetos que retornam e o espírito não dá conta de vivenciar, as vibrações remetem a uma lembrança do passado doloroso,
reacende o ódio, a mágoa, o ressentimento, e a pessoa não quer aquele filho, rejeita, abandona, às vezes em depressões e psicose puerperal, psicose pós-parto, né? Às vezes a pessoa não chega nesse extremo, mas a hora que a criança nasce, fica aquela animosidade entre mãe e filho, entre pais e filhos, entre irmãos, e a pessoa fala, mas da onde que veio isso, né? Nasceu e a fulana não vai com a minha cara, minha filha parece que tem ódio de mim, né? Gosta do pai, mas não gosta de mim. Então, muitas vezes, essas dificuldades têm a ver com o passado, e a gente tem que renovar a esperança e o amor, e a gente com carinho superar aquele desafio. Então ela ficou com muito medo de aceitar nascer com a Branca de Neve, achando que a Branca de Neve e o príncipe iriam rechaçá-la. Mas a Branca de Neve era um espírito muito bom, muito afetivo, e a acolheu verdadeiramente como filha amada, e realmente viveram felizes para sempre, né? Então essa é uma história. Quem fica acordado até o final vai escutar uma piada, tá? Se dormir, daqui para frente vai perder a piada. Depois no final eu conto a piada. Muito bem. Quando a pessoa morre, nós ficamos com muita dúvida o que fazer com as coisas do espírito, né? Será que eu dou aquelas roupas, aqueles sapatos, aquelas coisas que a pessoa gostava? Será que o espírito vai achar ruim se eu der para alguém aquilo? Ele quer que eu guarde? Então, o respeito que nós temos pelas coisas materiais que o espírito deixou, lhe traz alguma alegria, porque isso demonstra o afeto que nós tínhamos por eles. Mas geralmente o objeto em si não tem mais valor, a menos que seja algo a que ele foi extremamente apegado e que ainda, mesmo depois de desencarnado, devote desejo ardente. O que realmente atrai os espíritos para perto de nós são os nossos pensamentos. Então, quando nós perdermos um ente querido e acharmos que estamos prontos a nos desvencilhar das coisas deles, é porque nós conseguimos admitir essa ausência, nós conseguimos elaborar esse luto, e também o Espírito com certeza já deu seu aval para que a gente se livre das coisas. Então a gente tem que respeitar o momento em que nós nos sentiremos preparados para isso. Normalmente, o Espírito até conserva a lembrança dos sofrimentos pelos quais ele passou na vida corporal e se sente feliz por estar livre deles na vida espiritual. Então nós vemos as pessoas sofrendo, os nossos entes queridos, e eles, quando passam para o mundo espiritual, eles dão graças a Deus daquele sofrimento ter acabado. Então, quando a gente perder um ente querido, vamos evitar ficar lembrando e comentando somente os momentos dolorosos. Às vezes a pessoa teve um câncer, nós vimos ela definhando, gemendo de dor. Não vamos ficar lembrando disso. Quando a gente lembrar do ente querido e for falar para alguém, vamos contar uma coisa boa que ele fez, uma coisa boa que nós vivemos juntos. Isso é uma forma de homenagear o ser amado, e essa vibração amorosa chega até ele. Assim como o nosso desespero também vai chegar se a gente continuar mastigando aquele momento de dor. Então, não fica parado naquele momento doloroso. Lembra as inúmeras situações, centenas, milhares delas, em que nós ficamos felizes e convivemos. Vem a lembrança da tristeza, daquele momento final, daquela imagem no caixão. Põe no lugar uma lembrança boa, lembra de uma coisa legal que foi feita juntos, para a gente se sentir feliz e para que o Espírito também possa recordar conosco aquele momento feliz, e com isso fica mais fácil, mais suportável a dor da saudade que fatalmente vai vir. Os espíritos muito apegados aos prazeres da vida material, os que gostavam de usar bebida, cigarro, drogas, os que gostam de comer muito também, principalmente doce, né, chocolate e trufa e essas coisas, aí, ó. Espíritos muito apegados aos prazeres da vida material se sentem desgostosos com a desencarnação e permanecem ligados ao plano físico, influenciando pessoas a dar continuidade às suas más tendências e vícios. Então agora, quando você for comer um bolo, né, você fala que é o obsessor, né, que está fazendo você comer compulsivamente aquele bolo, né, aquele brigadeiro, guardar, não dividir com ninguém, esconder até dos filhos. Você pode justificar que é o obsessor, coitado, né? Ele não tem corpo, ele quer que eu coma para ele sentir prazer por tabela. Então a gente já tem uma desculpinha legal. Espíritos que estavam engajados em projetos importantes para a comunidade costumam manter-se ligados a esses projetos no mundo espiritual, influenciando as pessoas para dar-lhes sequência aqui na Terra, né? As ideias dos espíritos se modificam na vida espiritual, pois eles ampliam sua capacidade de entendimento e não sofrem mais a influência da matéria.
Então, o Paulo estava falando aí da paixão que ele tem pela POS, pela Casa do Garoto, por essas obras. Provavelmente, se ele desencarnar, ele vai tentar, no plano espiritual, continuar influenciando pessoas aqui na Terra que façam o mesmo que ele gostava de fazer, incentivando as pessoas a continuar trabalhando na própria entidade, nos projetos. Então, os espíritos dão sequência, nada fica parado, nada fica esquecido, né? E aqui nós já falamos de uma certa forma, a nossa maneira de olhar as coisas do mundo se modificam à medida que nós também evoluímos, amadurecemos e nos modificamos. Então, às vezes, a gente fica imaginando, se seu pai visse você fazendo isso agora, né, nessa vida, seu pai estivesse aqui, ainda bem que ele não está, porque se ele estivesse aqui, ele ia ver isso, aquilo, aquele outro, ele ficaria decepcionado. Às vezes não. Às vezes o espírito, quando chega no plano espiritual, por essa lente que a vida espiritual amplia, por essa capacidade de olhar as outras existências e ver a atual, às vezes o que ele achava que estava absurdamente errado aqui, ele encara como, nossa, até que tá bom, já foi bem pior, né? Ela ou ele já foi muito pior do que isso, e nossa, eu estou feliz de saber que melhorou muito, né? Então, às vezes, nós ficamos imaginando que a pessoa que viveu conosco, ela ficou cristalizada naquele momento. Mas no mundo espiritual, os espíritos também continuam evoluindo, continuam aprendendo, estudando, trabalhando, realizando obras e amadurecendo e olhando as coisas deste mundo por um outro prisma, por uma outra lente. E eles podem ser muito felizes. Baseado no que a gente falou, eu fico imaginando a palestra de hoje. Ela faz a gente pensar um pouquinho sobre o nosso projeto de vida, porque nós estamos vendo, por tudo que nós dissemos, que nós estamos a caminho da morte física, todos nós, né? Cada dia que passa, a gente dá um passo na direção disso. Aqui, o mundo que nós estamos é um mundo transitório, nós dissemos, e lá o mundo permanente, é lá que nós vamos nos reunir e permanecer, não é aqui no mundo material. Mas se a gente não lembrar disso todos os dias, a vida material, ela suga a gente, né? Ela faz com que a gente fique integralmente ligado às coisas do mundo e a gente esqueça das coisas espirituais. Então, no mundo de hoje, nós estamos vendo muitas pessoas perdendo o endereço de Deus. Liga a televisão, as revistas, os jornais, né? Nós estamos vendo, até o Paulo comentou dos políticos aqui, que nem sempre estão voltados a atender as necessidades da população, que colocou eles lá no poder. Mas porque são pessoas que estão vivendo integralmente a vida material. Eles esquecem que nada disso vai com eles, né? Nada disso vai com eles. Tem uma historinha que eu recebi até pelo WhatsApp, dizem, né? Não sei se é verdade, que Alexandre o Grande, quando desencarnou, quando morreu, ele pediu que os melhores médicos do seu tempo carregassem o seu caixão. Ele queria que as mãos dele fossem para o lado de fora do caixão, as duas mãos ficassem fora do caixão. E que todos os bens que ele acumulou fossem jogados ao longo do caminho enquanto o caixão fosse em direção ao cemitério. Aí perguntaram para ele, mas por que você está pedindo isso? E aí ele diz assim, eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão para eles perceberem que eles não são deuses, que eles são homens e não são donos da vida e da morte. Que a vida, ela é de Deus. E o momento da nossa partida é Deus também que decide, a menos que a gente cometa o suicídio. Obrigado, Paulo. É assim que funciona. Ninguém vai antes da hora. É o momento de cada um estar marcado, seja por uma morte por doença, seja por uma morte violenta, mas se não for por suicídio, ninguém morre de véspera, né? Até o erro do médico faz parte, né, do projeto de Deus para que conclua a desencarnação, né, daquela pessoa que infelizmente a gente não gostaria que fosse. Então, Alexandre o Grande pediu que os médicos carregassem para que eles fossem mais humildes e não se sentissem donos da vida e da morte, fossem mais humildes. As mãos para fora do caixão, a intenção dele era que as pessoas vissem que ele não estava levando nada com ele. Tudo que ele conquistou, e ele foi um grande conquistador, criou um império enorme, mas que nada daquilo estava indo com ele, as mãos dele estavam vazias. E os bens jogados ao longo do seu cortejo era para que as pessoas lembrassem que nós não levamos nada conosco e que tudo que é nosso fica aqui.
E que depois que a gente foi embora, nós não temos mais nenhum poder sobre com quem vai ficar os nossos bens. Então essa é uma historinha bastante interessante. Então, num mundo em que ter é muito mais importante do que ser, qual é o projeto de vida que nós estamos construindo para nós? O que você quer? Uma casa, um carro? O que você pretende na sua existência? O apego aos bens materiais tem como base afetiva o sentimento de segurança que eles transmitem. Isso gera dependência e medo de perdê-los, mas a vida é impermanência e transitoriedade. Veja bem, nós costumamos acreditar que as pessoas avarentas, possessivas dos bens materiais, são pessoas ruins. Nós falamos, fulano é materialista, é ruim, é mão de vaca, né? A gente faz assim. Mas na verdade, por trás da avareza, o apego aos bens, existe uma pessoa extremamente insegura e que acredita que ela vai ter valor no mundo se ela tiver alguma coisa para dar, porque ela não se sente nada, ninguém, ela se sente ínfima. Então, de repente, ter coisas dá poder, dá status e poder, e a pessoa se sente mais segura assim. Então, não é só materialismo, é insegurança, é falta da visão de que tudo é transitório e impermanente e que nós temos que ser e não nos preocupar tanto com o que temos, porque o que temos não é nosso, vai ficar aí, só vai com a gente o que pertence de verdade para nós, são as virtudes, os bens que nós fizemos, os corações que nós consolamos. Precisamos compreender que somos um binômio corpo-alma, cujo destino é a perfeição e que a vida na Terra é apenas uma fonte de aprendizado. Por isso, é imperioso assumir um compromisso de elevação e progresso, cultivando diariamente o hábito da autoanálise com o redirecionamento dos nossos passos para o bem. Dar nova direção a qualidades que nos conduziram às conquistas do mundo, agora sob a visão da imortalidade, dirigindo esses valores que nos ajudaram a conquistar o mundo verticalmente, para que a gente consiga conquistar agora o reino dos céus, né? Que se conquista com muito amor e com grande exercício de autoaperfeiçoamento. Então, um novo projeto de vida para todos nós deve ser feliz e fazer alguém feliz. Então, se alguém me pergunta por que nós estamos aqui, eu não respondo para sofrer provas e expiações. Eu respondo para ser feliz. Porque as provas e expiações nos conduzem a essa felicidade de uma forma ou outra. Então nós estamos aqui para ser feliz e para fazer alguém feliz. Como é que a gente consegue isso? Amando-se e amando, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Hoje vai ter sorteio de livros. Alguém pegou livro para sortear ou não? Vai? Vamos sortear o livro, depois eu conto a piada. Continua acordado, que depois eu conto a piada. 123, bom, eu vou sortear aleatoriamente para não tirar o PowerPoint, que eu vou fazer a prece com ele. 124 é o papel que está na minha mão. Alguém não recebeu essa mensagem quando entrou no salão? Que ela está numerada. Tem alguém que está sem a mensagem? Tá? Ali no fundo, Lê, você tem mais? Tem uma mocinha ali de amarelo que está sem. Entrega essa para ela então, ó. Tem mais alguém que está sem? Além da mocinha de amarelo, mais ninguém? Então, o número 124 está indo para a mão dela. Vamos fazer assim, número 7. 7 está lá no fundo. Número 28. 28 está no salão. Tá? Ali do ladinho. 58. 97. Tem 97 aí? Ali no fundo, 97. Quantos tem mais, Paulo? 2? 101. 101. Tá aí? 101. Vamos voltar para trás? 31. 31. Tá lá. É o último. Então vamos à piada, que depois nós vamos rezar até ficar santo. Já que eu falei de vaidade, quem conhece a piada ri de novo, tá? Não tem problema. Não vai ficar com aquelas coisas, eu já conheci. Ri de novo. Então, diz que uma mulher, ela foi fazer uma cirurgia de vesícula. E aí, durante a cirurgia, ela teve aquele tal episódio quase morte, né?
Durante a anestesia, ela saiu do corpo. Os médicos acharam que ela tinha morrido, começaram a fazer massagem cardiovascular. E ela foi para o plano espiritual, passou por aquele túnel, chegou lá do outro lado e encontrou a morte esperando por ela lá. Ai, dona Morte, não é hora de eu morrer, eu tenho 40 anos, eu tenho uma vida inteira pela frente, ainda não é hora. Aí a Morte disse assim, mas como que você chama? A fulana de tal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, mas no meu livro não consta que seja a sua hora de morrer. Aqui consta que eu vou buscar você quando você estiver fazendo 83 anos. Não é agora, pode voltar. Isso aí foi algum problema com a anestesia. Ela volta para o corpo que você não está na hora de morrer, não. Aí ela voltou. Voltou maravilhada com a ideia de que existe um mundo espiritual, de que a morte não existe. Ficou toda feliz, contou para os médicos acharam que ela estava fumaciando, mas tudo bem, aceitaram. E ela foi toda contente para casa, recuperou da cirurgia. Ela falou, bom, já que eu vou morrer com 83, eu vou dar uma rebaixotada, né? Aí fez botox, aí colocou silicone no busto, no bumbum, na panturrilha, que era fininha, hidrogel nas coxas, né? Aspirou aqui, tirou gordura dali, ajeitou, alisou o cabelo. Enfim, ela deu uma repaginada. Falou, já que vai durar até 83, eu tenho mais 40 anos que esse corpinho, eu vou dar uma geral nele. Fez uma cirurgia de 15 horas de embelezamento. Saiu do hospital, foi atravessar a rua, pum, sofreu um atropelamento e morreu. Chegou no plano espiritual, muito brava. Mas ela foi com o dedo na cara da morte. Você é uma mentirosa. Você falou que ia viver até os 83 anos. Gastei um horror. Sabe quanto custou isso aqui? Sabe quanto custou isso aqui? Gastei um dinheirão. E no fim, acabei de sair do hospital e morreu. Você falou que ia morrer com 83. A morte olhou para ela, mas você quem é? Ela falou assim, fulana, é tal. Ela falou, ai, Bência, desculpa, mas eu não te reconheci. Então, gente, vaidade mata. Viu? Vaidade mata. Então, se for fazer uma plástica, dá uma geral bem discreta. Não fica assim muito diferente, né? Porque de repente a morte se engana, ela acha que é um e outro. Então, vamos pensar. Agora vamos voltar, né? Para a casa da prece. Vamos voltar a nos conectar com Deus, né? E vamos fazer a nossa prece. Vou só colocar esse PowerPoint para a gente repensar, ele não está sem música. Lembra. Terça agora até sexta. Tá, vamos ver se ele for mudando sozinho. A Rosana que vai estar aí. Deixa eu deixar aqui. O Paulo pediu para mim lembrar que vai ser de 6 até 19, não, de 16 a 19 para pegar a pizza, Paulo, é isso? A pizza... Agora aquela pizza da Fornalha. Olha, é uma proposta interessante. A pizzaria Fornalha, aqui de Tupã, ela está vendendo pizzas de 8 pedaços, de terça a sexta-feira. A gente pode pedir essa pizza na Fornalha. Ela está vendendo ao preço de de 25 reais. O preço normal dessas pizzas que ela oferece lá é 31. Se a gente for comprar lá, normalmente é 31. Mas para esse convênio, vamos dizer assim, essa promoção com a POSP Casa do Garoto, eles estão tirando R$6, então está saindo a 25. Então, de terça a sexta-feira, se a gente pedir as pizzas da promoção, nós vamos pagar R$25 ao invés de 31. E eles fizeram isso como forma de ajudar as entidades. Eles vão passar para as entidades um valor, acho que é R$10, é isso? Isso. Aí, a Rosana vai estar. Exatamente. Então pode procurar a Rosana, a gente lá no POS. Tem um cupomzinho. Isso. Aí pega com esse cupomzinho na área. Tá. Então a Luísa está completando aqui que para participar dessa promoção vai ter um cupom, obviamente, que é fornecido, traz aqui o cupom, que é fornecido pelo pessoal da POSP. Então o Pedro tem, a Rosana, a Ana Luísa que está aqui. Lá da POSP, lá na entidade. Então, quem tiver interesse, é um cupomzinho assim, que tem os sabores, e que eu não enxergo, portanto, eu não vou falar. Paulo? Elaine. É um abuso fazer isso comigo. Ela vai pôr no Face.
Ela vai pôr no Face. Isso, agora o Paulo lê. Tó, Paulo. Lê o sabor aí. Baiacatu, que vem calabresa moída com catupiry. Carioca, que é milho com mussarela. Ponto chique, que é presunto, mussarela e tomate. E São Marco, que é mussarela, calabresa e cebola. E a Rosana está aqui. A Rosana está aqui para entregar, então quem tiver interesse, de terça a sexta, com esse cupom, essas pizzas saem a R$25. O preço normal, R$31, tá? Basicamente era isso que a gente ia comentar. Aproveitando que eu estou dando um recadinho, só um último recado. Eu comentei na outra semana que a casa do garoto, e a gente usa os estabelecimentos deles, eles estão com uma série de reformas em andamento, né? Algumas reformas que eu comentei com vocês, que são reformas solicitadas, inclusive, pelo Corpo de Bombeiros, pela promotoria, para maior segurança para as crianças. Então está tendo sido reforma em banheiros, vazamentos de água, tem a caixa d'água que foi comprada, uma série de inovações que eles estão tendo que fazer para adequar às novas normas de segurança, porque a casa é muito antiga, né? Então a gente comentou que quem quiser ajudar nessas reformas, tudo que a gente compra aqui, então a gente comentou da pizza, livros na biblioteca, às vezes tem pessoas que fazem doações espontâneas. Então eu pedi para o Pedro, como a gente fez com o climatizador e deu certo, quem quiser fazer doações para a reforma, fala com o Pedro, lá que ele fica ali na biblioteca, o Pedro Mazeiro, que é presidente da entidade. Ele vai anotar os nomes e a gente vai fazer sorteio de quadros, igual a gente fez da outra vez com o pessoal do climatizador. Então junta lá mais ou menos uns 2 meses, eu vou ver com ele a possibilidade, e a gente vai sortear os quadros entre as pessoas que estão participando. Qualquer valor, não tem estabelecido valor nenhum. Eu conversei com ele também, até para incentivar a leitura e incentivar as pessoas a colaborarem. A gente combinou assim, que acima de R$20 a pessoa tem direito a levar um livro. É um livro usado, em bom estado, que a gente recebe muitas doações. Então quem quiser doar acima de R$20, passa lá. Ele vai semana que vem fazer uma banca de livros. A gente escolhe o livro que a gente quer, tá? Então além desse que a gente doa aqui, a gente vai também ofertar os livros para doações acima de R$20. É uma forma da gente brindar as pessoas que estão nos auxiliando, mas eu quero deixar assim bem claro, gente, que o trabalho da Casa da Prece, a Casa Espírita que aqui está, é totalmente gratuito. A gente não pede nenhum tipo de colaboração para o trabalho espiritual. O que nós estamos falando aqui é de doação para a Casa do Garoto e a PEOSP, que são essas entidades que acolhem, né, a gente usa o espaço físico e não é natural que a gente colabore com as despesas. Só para vocês terem uma ideia, a conta de luz da Casa do Garoto dá R$5.000, né? Então olha o tamanho disso aqui. Então tem geladeiras funcionando, freezers, né, para conservação de alimentos, a cozinha das entidades. Então assim, o gasto é muito alto. O Pedro comentou comigo que gira em torno de R$200.000 as duas entidades, porque são mais ou menos 100 funcionários. Então vocês imaginam, 100 famílias, funcionários cadastrados aqui, registrados, recebendo todos os benefícios que a lei manda. Então é pesada a despesa, mas também tem muita ajuda. Então essa ajuda que a gente está pedindo é para as despesas materiais, não tem nada a ver com a parte espiritual. Não é porque a pessoa ajudou mais que ela vai receber mais, né? Nem de Deus, nem dos Espíritos e nem de nós. É bom que fique bem claro para a gente não misturar, né, as estações aí. Vamos então só ler esse PowerPoint. Oi? Você ganhou o 4. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Muitas flores são colhidas cedo demais, algumas mesmo ainda em botão. Há sementes que nunca brotam e há aquelas flores que vivem a vida inteira, até que, pétala por pétala, tranquilas, vividas, se entregam ao vento. Mas a gente não sabe adivinhar, a gente não sabe por quanto tempo estará em